Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Olá, amigas e amigos. O TVE Entrevista hoje conversa com Juliano Speyer, historiador formado pela Universidade de São Paulo e mestre e doutor pela University College de Londres. Speyer é autor do livro Povo de Deus: Quem são os evangélicos e por que eles importam? É criador do Observatório Evangélico. Buscando fugir a preconceitos e estereótipos, esse observatório capta fatos e notícias sobre evangélicos no Brasil. Juliano Speyer, prazer recebê-lo para esta conversa aqui no TVE Entrevista, na TVE da Bahia. Você lançou um livro muito importante chamado Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que eles importam? Bem, quem são, e claro que eles importam, mas por que eles importam na sua visão? Oi, Bob, obrigado pelo convite. Os evangélicos são 1/3 dos brasileiros, eles são predominantemente pretos ou pardos, pobres, moram nas periferias e são do sexo feminino. Portanto, são muito diferentes da impressão que as camadas médias e altas letradas do Brasil têm sobre esse grupo, e eles foram muito responsáveis em 2018 pela eleição do atual presidente. Então, pela quantidade, pela força que tem nas indústrias, na política, na indústria cultural, por isso que eles importam. Você é historiador e antropólogo. Seu doutorado foi sobre como e por que o Brasil popular, ou seja, o Brasil dos pobres, é a esses quais você está se referindo, né? Mesmo tendo menos dinheiro e escolaridade, usam muito a internet. E esse trabalho terminou te levando exatamente ao universo evangélico. Você, como pesquisador, escolheu morar em um ano e meio num bairro popular de Salvador. Quando e por quê? E se você pode dizer que bairro era esse, ou se isso você não diz no livro, porque seria uma questão de alguma forma sensível. Eu fui porque eu fui parte de uma equipe de pesquisadores que estudou as causas e as consequências do uso da internet no mundo. Eu fiz essa pesquisa no Brasil. A nossa equipe tinha 9 pessoas, então 2 ficaram na China, uma na Turquia, uma na Itália, enfim, muitos lugares. E isso aconteceu, a minha pesquisa de campo propriamente, né? O período em que eu morei nesse bairro em Salvador começou em abril de 2013 e terminou em agosto de 2014 direto. E o lugar, esse é um detalhe muito importante para quem faz pesquisa antropológica. Pesquisa antropológica, ela, diferente das outras pesquisas que a pessoa chega e sai, a gente cria vínculos de amizade, a gente habita a casa das pessoas, e muito em função disso a gente conhece o que a gente consegue conhecer em conversas muito privadas. Então, contratualmente, o órgão que financiou a pesquisa, que é o Conselho Europeu de Pesquisa, nós anonimizamos não só o nome do lugar, mas todas as referências que possam levar à identificação de qualquer pessoa. Como foi essa aproximação? A princípio, pelo que eu li no seu livro, né, até pensando que você era um policial, um tira, você estava perguntando muito, né? Você recebeu uma ameaça sutil, né? Tipo, tá perguntando muito, né? Como foi? Como é que você se aproximou? Como é que você conseguiu se encaixar ali e tal? Você chegando ali branco, com cara de gente de outro Paulista? lugar, paulista, falando eventualmente com R, retroverso, etc.
Como é que você entrou ali? Então, foram vários elementos, né? Para ser bem sucinto, primeiro, uma imensa dose de entusiasmo, né? A pesquisa antropológica, ela permite que a gente viva uma outra vida paralela, né? Então, você vai para um lugar que você nunca poderia imaginar que você viveria, né? Isso tem o seu aspecto bom ou ruim. A segunda questão foi para a aproximação desse grupo evangélico, apesar deles não serem o tema da pesquisa, foi uma questão bastante clara de uma dificuldade de interação com mulheres adultas, em geral, que dentro do espaço do bairro criava constrangimento, a menos que acontecesse em situações muito específicas. Então, se eu não tivesse interagindo com essa mulher adulta no caixa do supermercado ou na loja, isso se Pegava mal, tornava pegava mal. imediatamente fofoca em relação a uma possível relação entre nós dois. Isso não acontecia com as mulheres evangélicas, né? Eu tive muito mais possibilidade de interagir com mulheres adultas que eram evangélicas do que as outras. E E por por que último, isso? por esse, Por que isso, você acha? é, por uma, eu acho, não, eu sei, porque aconteceu muitas vezes, né? Por uma questão de confiança de casal, né? Uhum. É, fora da igreja, os mundos masculino e feminino são muito separados, né? Então, o espaço do homem, eu estou falando do homem popular e muito particularmente do Nordeste, mais ainda particularmente, né? Ele é da casa para fora, né? É onde ele trabalha, é onde estão as redes de sociabilidade, ele se desloca para onde ele quer, muitas vezes tem famílias ou relações paralelas, né? Concomitantes. Então, é o espaço do bar, muito, e o espaço da mulher é o espaço da casa. Então, aí divididos esses, né? Da casa, da cria. Quando a mulher trabalha fora, continua sendo demandado dela que mantenha a atenção em relação aos filhos. E muito da ética da criação dentro do espaço da igreja, ele fortalece esses vínculos de confiança, e tanto que esse lugar que eu morei, ele fica onde em Salvador é conhecido como a Costa dos Coqueiros, né? Então Aham. começa ali logo depois do aeroporto e vai até Aracaju, e tem a Praia do Forte, tem Arembepe, etc. Eu Vilas fiquei do Atlântico por lá, né? a partir de Vilas do Atlântico para cima, mas Uhum. sempre do lado esquerdo da pista, da autopista, da BA-99, que é o lugar onde estão esses bairros trabalhadores, né? Uhum. Onde moram as pessoas que trabalham nos hotéis, nas pousadas, nos condomínios, né? Uhum. E muitas dessas mulheres evangélicas, a partir desse momento de conversão e a conquista de confiança, ganhavam mais possibilidades, por estar dentro da rede de confiança, de trabalhar fora de casa, ou seja, tinha muito menos o ciúme e o controle do marido. Nisso a gente entra em uma outra que eu acho que você certamente vai decupar agora, né? Que fatos você considera reveladores nessa acessão neoevangélica, evangélica? Que fatos emergem dessa sua convivência, dessa percepção? Por exemplo, qual é a porcentagem de mulheres e que papel têm as mulheres nessa evangelização? Esse eu acho que é o tema mais importante do meu livro, talvez, né? Quando eu submeti o livro para apreciação da editora, ele veio com um parecer muito favorável, fora esse que eu falo das mulheres, e que ela achou que é um lixo aparecerista e que eu deveria apagar ele todo. Curiosamente, como esse não é um tema, eu não estudei mulheres, nem estudei mulheres evangélicas, o tema ele é toda uma apresentação do que existe na literatura evangélica sobre esse assunto. Então, eu estou ali apresentando o resultado de pesquisas de pesquisadores
com muita reputação, né, acadêmica. Basicamente, a pergunta que fica aí, né, quando a gente pensa num feminismo e nas conquistas das mulheres nas camadas médias e altas, né, a gente fala de uma mulher com muito mais independência em muitas instâncias, né, ou seja, uma mulher que pensa que a maneira de você resolver um problema de conflito, ou um conflito que não tenha se tornado violento, ou inclusive um que tenha se tornado violento, é pela separação. E olhando para isso dentro do mundo evangélico, se deduz que a mulher evangélica é uma mulher mais submissa, porque ela é encorajada a se manter na relação, não romper a relação e, eventualmente, trazer o marido para a igreja e viver essa transformação de status pelo caminho da conciliação e não da ruptura, né? E o argumento que desinteressou ou aborreceu a parecerista foi esse de que, ao contrário do que a gente pensa, a mulher evangélica, ela dentro do mundo popular, é uma mulher com muito mais poder e reconhecimento do que a mulher fora do mundo popular. Em primeiro lugar, de uma forma muito clara, por conta da redução do poder do homem, né? Então, o homem sai do bar e vai para a igreja. Então, ele passa a ser muito mais observado pelas pessoas que estão no entorno, e ele para de gastar dinheiro com bebida, com droga, com passeio, com festa, e esse dinheiro passa a ser direcionado para a família, né? E dentro da igreja, essa mulher também se torna, de novo, um centro da religiosidade familiar, então ela ganha um status importante, e ao mesmo tempo ela tem dentro da igreja, apesar de ainda o número de mulheres como pastoras ainda é significantemente menor, as mulheres têm uma série de atribuições dentro da igreja que encorajam a que ela viva fora do espaço restrito da casa e da família. Então, ela é pregadora, ou ela dá aula para determinados cursos, ela tem alguma posição de liderança, ela viaja para fazer reuniões. Então, é um tipo de empoderamento, mas é um empoderamento que não reflete o entendimento do feminismo de classe média alta. E esse parecer foi na editora que você publicou o livro? Isso, exatamente. Mas aí você explicou e tudo bem. Isso você, da mesma forma como nas teses, né? Quando você submete a sua tese e ela tem críticas, você não é porque o examinador fez as críticas que você deve simplesmente acatar. Você pode acatar se você considera que é correto, ou você pode responder convincentemente se você acha que está incorreto. E foi a mesma coisa que eu fiz no livro. Ele volta marcado com uma série de perguntas e retorna para o parecerista e para o editor respondido, né, ponto a ponto. E neste universo, né, como é que são tratadas questões sensíveis, por exemplo, como questão de gênero? De uma maneira muito conservadora, né? No Observatório Evangélico, que não é um site religioso, é um site que se propõe a intermediar um diálogo mais interessante entre formadores de opinião, jornalistas e cientistas sociais e evangélicos das mais várias origens. Um artigo recente, se eu não me engano, do pastor Valdinei Ferreira, que é doutor em sociologia aqui pela USP e o principal representante o pastor principal da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, ele fala de como é frágil no mundo popular e importante a família, né? Porque num espaço onde o Estado não está presente ou está presente minimamente, qualquer derrapada que a pessoa tenha por doença, por vício, por violência,
quem está disponível sempre para acolher essa pessoa é a família. E ele usa esse ponto de partida para falar como é delicado, no mundo popular em geral e particularmente no evangélico, fazer qualquer tipo de sugestão que desconcerte essa estrutura familiar tão assentada. Então não tem só a ver com a questão da homoafetividade. Mesmo o divórcio é uma coisa delicada e proibitiva. Depois, se você quiser, eu conto a história do lobisomem, que Pode fala contar. sobre isso. Conte a história do lobisomem. É cedo, são 9h30 da noite, dá para encarar ainda o lobisomem. Tá. O Câmara Cascudo é talvez o folclorista mais conhecido do Brasil, né? Isso. E ele coletou e organizou muitas dessas maneiras essas histórias populares, né, com seres fantásticos. E no lugar onde eu morei, nesse bairro popular que faz parte da Grande Salvador, nenhum desses seres fantásticos fazia parte da vida das pessoas. É um lugar urbanizado, apesar de estar já no limite com o mundo rural, então ainda existe uma pequena presença da pesca artesanal e pequenos agricultores, mas a maior parte das pessoas tem trabalho urbano, né? E apesar disso, o lobisomem era uma figura presente, e não só presente para as pessoas que não eram evangélicas, mas presente para os evangélicos também. Então, não existia, em muitos casos, a discussão se o lobisomem fosse um ser imaginário. Uma série de pessoas tinha tido contato direto ou tinha conhecido pessoas que tinham tido contato direto com o lobisomem. O que torna isso menos intrigante, um pouco mais interessante do ponto de vista sociológico, é que, apesar da gente usar o mesmo nome, lobisomem, para se referir a esse ser, a gente está falando de uma criatura fantástica diferente da europeia, em muitos sentidos, né? Então, a gente está falando mais de um ser que se bestializa. E o motivo da pessoa ser condenada ou amaldiçoada a essa condição é quando ela bate no pai ou na mãe, ou proporcionalmente no avô ou na avó. Ou seja, quando ela rompe uma estrutura fundamental de organização do mundo, que é a estrutura familiar. E quando isso acontece, essa pessoa se torna propícia a, em determinados momentos, ir a um curral e roçando as costas, exatamente como o Câmara Cascudo descreve, roçando as costas num espaço de animais, ela mesma se torna um outro animal. E é curioso isso, Bob, porque uma das coisas que me espantou muito no começo é a definição de violência, né? Então, é muito claro para as pessoas, dentro desse contexto, que andar armado, dar tiro, esse tipo de ação é uma ação considerada violenta. Mas bater nos filhos, às vezes de uma maneira extremamente violenta, usando objetos, artifícios, desde o cinturão ao sapato, isso é um ato de amor e generosidade, né? Que é, inclusive, reconhecido por essas crianças, muitas vezes, quando elas crescem. Então, uma das pessoas com quem eu desenvolvi um laço de amizade muito próxima, ela falava, o meu pai se preocupava muito mais do que a minha mãe comigo. E a expressão dessa preocupação era porque ele batia em mim e nos meus irmãos, né? Então, a violência, como tudo, né, ela não é a mesma coisa quando você muda de um mundo, de uma cultura para outra. Nesse caso, não existe a expressão da violência de cima para baixo, do adulto para a criança, era uma expressão de amor, e de baixo para cima era uma expressão de ruptura e de caos, que desorganizava a vida das pessoas, né? E daí a importância do lobisomem, que em muitos aspectos já é comparado com um traficante. Aí, diante do que você falou, tem uma outra
uma outra entrada, né? Você, no seu livro, você diz que os pentecostais são, a definição são de pobreza aguda, né? Os que vivem em pobreza aguda, basicamente um terço, se eu não me engano, né? Como isso que você disse sobre a violência, sobre o que são, aos olhos dos evangélicos, a violência, portar arma, como isso se coaduna com o fato de Bolsonaro ter sido eleito em 2018 e, obviamente, existem divisões que eu creio que você vai explicar, né? E como agora, um ano atrás, ele estava 41 para o Lula, se eu não me engano, e 33, e hoje está uma pesquisa do IPEP, esses últimos dias agora, em que está 40-33 para o Bolsonaro. Quer dizer, como uma personagem que prega a morte, tortura, tudo aquilo, tem esse nível de votação, então, ou de apoio? Eu acho que é um grande mérito dele, né, enquanto articulador político, e um grande demérito das pessoas que se colocam como oposição a ele, né? Porque a pauta de costumes e a pauta de valores não deveria ter a importância que ela está tendo nesse momento, dado o estado de calamidade que a gente vive em termos econômicos, de desemprego, falta de carência de alimentação. Então, por um lado, você tem um número que eu acho que é substantivo de evangélicos que está desencantado com o Bolsonaro, já estava naquele momento, principalmente mulheres e jovens, né? Mulheres ainda mais, dada a postura agressiva que ele tem, truculenta, o tipo de palavreado, principalmente essa venda da ideia de que o cidadão tem que se armar. Em relação à mãe popular, isso é um pesadelo, imaginar que pode ter mais armas circulando, né? No entanto, ele, nesse sentido, ele seria o pior candidato, inclusive para o evangélico, que, diferente das outras pessoas que não são religiosas e não conhecem a Bíblia, ele não é uma pessoa que prima pelo conhecimento desse livro, né? Ele é católico, apesar de ter passado por vários batismos, o que já em si é estranho, né? E ele tem essas posturas todas que seriam contrárias à postura do evangélico comum, que é uma pessoa que, inclusive, não usa o nome protestante, porque o nome protestante sugere um tipo de postura que não é a dele, é muito mais uma postura de conformidade, de busca de uma certa integração dentro do mundo do trabalho, dentro das relações familiares, inclusive reduzindo a violência familiar por conta do corte do consumo do álcool e das drogas, né? Então, nesse sentido, ele seria o pior dos candidatos. No entanto, ele se torna o menos pior na medida em que existe uma postura, por um lado, muito justificada dos brasileiros escolarizados, que são uma fração do Brasil, né? São em torno de 12%, as pessoas que podem ler livros, que têm alfabetização a ponto de ler livros. Então, essas pessoas entendem corretamente que o fenômeno evangélico traz problemas, ao mesmo tempo elas trazem, junto com o modo de criação, uma criação de fundo iluminista e muitas vezes marxista, um marxismo diluído mesmo, né? Um marxismo da economia, que acha que religião é uma grande bobagem e é uma maneira de manipular as pessoas. Então, geralmente, trata o evangélico ou como um coitadinho que, porque não foi para a escola, se tornou um fundamentalista, ou o evangélico como um charlatão, né? Uma pessoa, um mercador da fé. E, com isso, ela comete um equívoco tremendo, a mesma coisa que chamar todos os muçulmanos de terroristas, né? Ou seja, são pessoas que têm muita escolaridade, que não têm convívio com o cristianismo evangélico, em geral não têm convívio com a pobreza mora muito longe, não tem convívio com a literatura sociológica, que é ampla e de boa qualidade sobre esse assunto, e generaliza as suas opiniões dessa forma, né?
Não há uma questão interna do universo evangélico que ajuda a multiplicar os estereótipos, os preconceitos. Por exemplo, os mais barulhentos, os que ocupam o mídia todo, Marco Feliciano, Malafaia, a Bispa Sônia, aqueles todos flagrados em escândalos no Brasil, fora do Brasil, chutou a santa, aquilo tudo, quer dizer, aquilo é uma coisa muito poderosa também do ponto de vista de imagem e certamente colabora para essa visão que você bem define como preconceituosa e estereotipada, não? De novo, eu tenho a impressão que as pessoas que têm essas opiniões sobre os evangélicos, elas têm motivos para ter, né? Eu entendo, sim, que muitas dessas organizações têm projetos de poder ou de projeto de poder que beneficia a pessoa que é a liderança dessa igreja, beneficia de formas financeiras ou políticas, ou beneficia a organização pelo perdão de dívidas, concessão de acesso à televisão, etc. Né? Agora, Bob, é importante a gente atravessar esse muro, né? Isso, é importante a gente perceber, por exemplo, que olhando os dados do censo feito pelo IBGE, a maior igreja do Brasil é a Igreja Católica, né? O segundo maior grupo religioso é o grupo dos evangélicos sem denominação. É maior do que todos os outros. E o terceiro é o dos evangélicos pentecostais sem denominação. E o quarto é a Assembleia de Deus, que não é uma igreja. E a Assembleia de Deus ela tem em torno de 12 milhões e meio de fiéis. A Assembleia de Deus é uma rede de igrejas, né? Com então, por isso várias tendências. Isso. Então, se você quiser criar a Assembleia de Deus do Bob, você pode ir a um cartório e criar a Assembleia de Deus do Bob. O que fortalece essas igrejas é a presença de um pastor muito carismático, que consegue atrair para o seu entorno uma série de outros pastores para criar essas redes de confiança e de relacionamento, meio que numa estrutura piramidal, né? Mas não tem diferente da Igreja Universal, que é uma estrutura corporativa, que você tem todas as hierarquias e que você pode comandar a igreja para ir de um lado para o outro, né? Porque ela tem um dono. É em torno disso que nasce o que se chama de a nova classe média evangélica, é isso? É assim que ela em torno dessas estruturas? Olha, esse é um tema clássico da sociologia, né? Então, acho que um dos livros mais conhecidos para quem não é da área é o livro que o sociólogo Max Weber escreveu, comparando o protestantismo, que é a religião dos evangélicos, né? É o tronco cristão dos evangélicos, e o espírito do capitalismo. Isso não é uma coisa do Brasil de 20, 30 anos, né? Esse desdobramento que leva à prosperidade, apesar dele ter características particulares nessas últimas décadas, como tudo que vai se transformando, né, pelo tempo, ele originalmente tem uma dívida com uma ideia cristã protestante de quem escolhe permanecer no mundo, ou seja, não se separar dele, continuar trabalhando no banco, trabalhando na loja, trabalhando na empresa, e, no entanto, fazer isso a partir de uma ética de valores cristã, e que implica numa série de disciplinamentos, né? Disciplinamentos em relação à sua postura dentro do trabalho, em relação ao seu horário, em relação às suas obrigações, em relação à sua família, para onde vai o seu dinheiro, né? Se ele vai para dentro da sua família ou se ele vai para fora da sua família. Então, é quase que um desdobramento que a gente pode perceber, por exemplo, muito antes da presença dos pentecostais. A antropóloga Clara Mafra fala sobre a história da chegada do protestantismo no Brasil, se referindo a um fenômeno interessante de quando o brasileiro pobre entra em contato
com a igreja protestante. Então, esse brasileiro pobre está indo para a igreja católica. E na igreja católica, apesar de nada ter sido dito dessa forma, ela é toda separada segundo a organização das castas do Brasil. Então, quem senta na frente, quem senta atrás e quem fica de pé. E num determinado momento que alguém mais importante chega, o comerciante, o advogado, etc., uma pessoa que deveria estar de pé e está sentada porque sobrou lugar, se levanta e sai. Não, por favor, sente aqui, Sua Excelência, etc. Na igreja protestante não acontece. O livro é muito interessante, chamou Os Evangélicos, da antropóloga Clara Mafra. O evangélico na igreja protestante se dá conta que ele sentou, o lugar é dele. E isso diz muito sobre o quanto o protestantismo traz de flexibilidade para estruturas que são muito separadas no Brasil, de classe, de raça, econômicas. Se bem entendi, lendo, e até vendo, vivendo, né, indo aos lugares, essa evangelização recente, do ponto de vista histórico, né, essa ascensão, se dá na ausência do chamado estado do bem-estar social. É possível dizer, por exemplo, que a Igreja Católica Romana errou quando trabalhou contra as comunidades de base da Igreja Católica, depois de Puebla, ali no final do final dos anos 60, que exatamente era uma proximidade com os pobres e trabalho, etc., etc. Eles entraram nesse vácuo, por exemplo? Olha, eu tenho a impressão que existe... Eu, honestamente, não sou a melhor pessoa para discutir teologia cristã, né? Mas eu cito um texto recente do Frei Beto, depois de uma troca de uma conversa, né, que a gente teve, fazendo uma reflexão sobre a atuação que a igreja evangélica tem em relação à presença que a igreja católica oferece hoje, não a igreja católica do padre Lancelotti, mas a igreja católica em geral, né? A gente costuma perceber o cristão evangélico como uma pessoa egoísta, né? E eu ouvi isso com muita frequência no lugar onde eu fiz pesquisa de campo. O evangélico só é cristão entre si, né? E essas pessoas, e outras também, né, que não conhecem, desconhecem, por exemplo, a presença muito intensa do cristianismo evangélico nos lixões da sociedade, principalmente nas prisões e nas cracolândias, né? Na prisão e na cracolândia, quem está ali presente, atuando, existe, é claro, a presença do católico, a presença do espírita, a presença das religiões de matriz afro, mas é desigual a presença do cristianismo evangélico nas cadeias e nas cracolândias, partindo do pressuposto, e eu acho que esse é o que às vezes falta, né, dentro dessa elaboração sobre o que é a caridade para o protestante, a ideia é que eu só vou resolver o problema dessa pessoa a partir do momento que ela se converter. Então, a maior caridade que eu posso fazer por essa pessoa é transformar a vida dela, a partir dos costumes e a partir da religião, né? E a partir dessas mudanças que você tem o que para mim foi muito surpreendente e que eu presenciei num determinado momento, sei lá, com 8, 10 meses de trabalho de campo, eu estou dentro de uma igreja conversando com uma série de pessoas com quem eu acompanhava a vida há muito tempo, um bairro pequeno, e eu me dou conta que todos eles eram ex-presidiários. E não é que eles não tivessem revelado isso, é que nada na postura dessas pessoas sequer sugeria que eles pudessem ter tido esse passado. Então é muito surpreendente, e você não está falando com um crente, nem um evangélico, né? Nem particularmente um cristão. Mas é muito impressionante ver esse tipo de mudança que tem a ver com a transformação, é óbvio, em muitos graus, mas particularmente no que tange à dignidade, né? Tem um sociólogo americano que fez um vídeo muito bacana, um documentário,
que eu até recomendo que você converse com ele também, porque ele pode falar com detalhes sobre isso. E eu falo desse documentário porque ele é feito no Brasil, dentro das prisões brasileiras, sobre a conversão, por uma pessoa que não é evangélica, um sociólogo americano, e que não é conhecido aqui, né? Ou seja, apesar o nome ele se chama Andrew Johnson, é um sociólogo americano. A tese dele é uma medida de importância. Foi publicada pela Oxford University Press e ele fez esse documentário a partir da tese, né? É um documentário muito simples, mas tremendamente impressionante, né? Eu tive a oportunidade de mostrar o documentário, por exemplo, para o cineasta Jorge Furtado, que ficou muito impressionado, né? E outras pessoas desse círculo, né? Então é uma pena que essa obra, que é tão, ela propõe tantas perguntas para esse espaço que já está tão delimitado, né? De quem acha certo ou errado, que vale a pena. Mas o que o Andrew fala, esse vídeo está uma coisa, esse vídeo está no YouTube? Está no YouTube. Eu Qual posso mandar ele para você. Ele qual chama os nossos amigos de casa? Tá, o título é If I Give My Soul, se eu entregar a minha alma, né? E o Andrew publicou o documentário também legendado, porque as partes em português estão em português, mas as partes em que ele comenta estão legendadas. Mas o que ele faz, Bob, é uma coisa muito arriscada para um sociólogo, né? Ele faz uma comparação muito distante entre tempo e espaço. Ele faz uma comparação entre a atuação dos evangélicos durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Portanto, ele está falando de um país com uma Constituição segregacionista clara, está escrito na Constituição. Então, você tem banheiro de preto, banheiro de branco, parte do ônibus do preto, parte do ônibus do branco. Pretos e brancos não podem se casar. Ou seja, isso está na letra da Constituição. Comparando com o Brasil do século XXI, principalmente de cristãos evangélicos que se tornaram evangélicos e pastores, eventualmente, dentro das próprias cadeias, e cuja crítica nunca é direcionada à instituição, à prisão, nem à estrutura, à organização de guardas, de presídio, etc. O único responsável pela transformação é a pessoa que, no caso ali, é o ex-traficante, ou enfim, né? Então, você percebe que é uma comparação delicada. De um lado, protestantes ativamente criticando o sistema que está escrito na lei, e, de outro lado, protestantes que não criticam o sistema que não está escrito na lei 40, 50 anos depois. E, no entanto, ele chama atenção para o elemento comum da transição que leva a essas duas, que motiva essas duas atuações, que é a reconquista de um espaço de dignidade interior. A pessoa que, a partir do momento da conversão, e daí o título do livro e do documentário, Se Eu Entregar a Minha Alma, né? Essa pessoa deixa de ser aquilo que as pessoas esperam dela, que é o traficante, o marginal, enfim, a pessoa violenta, e ela escolhe ser quem ela quiser. E isso é surpreendente, assim, parece uma besteira, e eu faço como o Andrew, eu não tento justificar isso por religião ou por psicologia, né? Não é o meu campo é da ciência humana, né? Mas eu fico muito impressionado chegando numa sala com 15 pessoas, 12 pessoas com quem eu convivia há quase um ano, e me dar conta pela conversa que todos eles, em algum momento, serviram anos dentro das cadeias e que eu nunca diria isso. Sabe, ninguém bruto, ninguém violento, ninguém falando palavrão, bons pais, bons trabalhadores. Não haveria, te pergunto, como quem vive e convive, também como eventualmente como biombo, por exemplo, os traficantes de Jesus, por exemplo, isso é uma alquimia que é difícil para alguém comum entender o que se trata dos traficantes de Jesus. É por isso que a cultura é interessante, né? Porque ela é surpreendente e imprevisível, né? Para falar sobre esse assunto, tem uma antropóloga melhor qualificada do que eu,
que é a professora Cristina Vital, que escreveu um livro chamado A Oração do Traficante. E veja que coisa, né? Essa é uma pesquisadora que estudou durante a graduação, o mestrado e o doutorado na mesma favela, na mesma comunidade no Rio de Janeiro, e que, portanto, tem uma imersão e uma experiência empírica para dizer que é sim possível que o traficante seja também uma pessoa ligada à igreja evangélica, ou seja, que não é uma farsa, né? Da mesma forma como ninguém diria que é uma farsa que o traficante seja, por exemplo, do candomblé. Ninguém vai falar, você está mentindo porque você é do candomblé, né? Mas se diz que o traficante é evangélico, você ou critica o evangélico por aceitar o traficante, ou critica o traficante por não corresponder ao que seria a fé dele. Mas a cultura é surpreendente, né? E esse tipo de experiência híbrida não só é possível, como tem se tornado mais presente, né? É um fato. É um Isso, fato. isso. E com transformações também na maneira como o crime influenciado pelo cristianismo funciona e quem ele funciona. É curioso, você me dá a oportunidade de falar sobre um tema interessante, porque geralmente, no lugar onde eu morei, a única pessoa que tinha o respeito, a reputação e a coragem para ir bater na porta do traficante era o pastor. E conversando com pessoas que eram do crime e se converteram, elas explicavam que durante muitos dos momentos da vida difíceis delas, quando elas consideravam uma possibilidade de sair desse mundo, elas consideravam ir para a igreja. Então é curioso porque parecem mundos tão distantes e, no entanto, muitos dos ex-criminosos saem do crime de uma maneira mais saudável pela religião e, muitas vezes, para que essa saída aconteça com a autorização da organização criminosa, a única maneira disso acontecer, que não sendo pela morte, né, morreu, saiu da organização, é pela igreja. E a organização muitas vezes se dá o trabalho de manter contato com a pessoa para ver se ela continua indo à igreja, porque pela igreja pode. O sociólogo norte-americano David Ismail, se não me engano é esse o nome, que você cita no livro dele Razões para Crer, também trata da fé como caminho para, aspas, ação prática independente do aspecto sobrenatural místico. Ismael pergunta, podemos decidir crer numa religião por haver proveito nisso? Nos fale um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta genial, né? Porque ele faz a pesquisa de campo na Venezuela e ele pergunta, bom, vamos imaginar que a religião não tem nada disso, dessas coisas espirituais, ela é uma coisa puramente pragmática e as pessoas abraçam a religião porque ela traz vantagens. Então, a pessoa melhora de saúde, a pessoa melhora no trabalho, a pessoa tem um contato maior com os filhos, a pessoa não é perseguida pela polícia. E daí o professor Ismail, ele pergunta, mas se fosse só isso, por que todos os problemas de depressão, de dependência química, por que eles não acabaram? Então ele responde a essa indagação que ele faz dizendo que a igreja ela oferece de fato essas possibilidades por uma série de motivos que são conhecidos, né? Além do motivo místico, mágico, religioso, pela fé, etc., mas muito, por exemplo, por o que alguns pesquisadores chamam de uma camisa de força, né? Que auxilia na transição dessa pessoa de uma certa sociabilidade de bar, de consumo, de gastos, de relacionamentos, para uma sociabilidade diferente. Mas, além disso, ele diz que existe uma determinada conjuntura para que essa pessoa consiga se enraizar. Então, não é todo mundo que entra na igreja que consegue permanecer na igreja. Na Venezuela, a propósito que você falou,
há um combate, há uma visão, uma percepção diferente da teologia da prosperidade, né? Lá há um enfrentamento, ao contrário do ramo que aqui trabalha com isso. É isso mesmo? E por quê? Você sabe, não? Eu tenho a impressão que o Brasil é, de certa forma, uma, uma nação prodígio, né, em relação... sabe essa história do Stefan Zweig, Aham. que fala que, País do que futuro. escreveu o livro Brasil, País do Futuro? Por uma forma, ou de uma maneira quase que trágica ou tragicômica, o Brasil ele é de fato um exemplo do que o mundo pode vir a ser no futuro. E isso acontece porque o Brasil, primeiro sendo um país com essa dimensão continental, passou por um evento climático com consequências de grande porte que levou a uma mudança espetacular e pouco, acho que ainda estudada, da sua distribuição populacional. Então, segundo o professor Gilberto Velho, um antropólogo importante, fundador da antropologia urbana no Brasil, esse é o principal fenômeno social do Brasil no século XX. O Brasil, até 1950, era 30% urbano e 70% rural, e 50 anos depois ele era 80% urbano e 20% rural. Essa é uma mudança, do ponto de vista histórico, muito rápida. E essas pessoas, que são principalmente brasileiros, nordestinos, pretos ou pardos, analfabetos, católicos, eles muito violentamente transitam do mundo rural com a sua lógica, com seus valores, com seus relacionamentos, com a proximidade da família, com seus meios de produção e de sobrevivência, para não só a vida na cidade, que é uma vida absurdamente diferente, e é difícil até estressar o quanto diferente essa vida é, mas eles vão para o extremo da cidade, ou seja, para o lugar mais cruel, mais com falta de infraestrutura, de transporte, Brutal, de brutal. brutal. Então, muitas dos problemas que o Brasil enfrenta hoje são problemas que o mundo deve enfrentar num futuro próximo, causados pelo mesmo motivo, que é uma catástrofe climática, que o Brasil viveu durante décadas, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a segunda parte da década de 40, até recentemente, levando à migração massiva de pessoas, né? Então, se você pensar que isso pode acontecer no mundo, levando, por exemplo, a redução da calota polar, então a redução do espaço que é geralmente mais populoso, que é das áreas litorâneas, né, dos continentes, e ao mesmo tempo levando desertificação a áreas que hoje são habitadas, imagina esse mesmo fluxo do Brasil dos anos 50 acontecendo em nível global. Então você Uhum. tem um pesquisador, esse cara aqui, ele é um jornalista do The New York Times. Esse é um livro lançado pela Companhia das Letras. Esse livro é interessante porque ele é tudo menos o ecoterrorista, né? Aquela pessoa que fica dizendo que o mundo vai acabar. Ele é uma pessoa que come carne, que tem uma vida, entre aspas, normal em termos de consumo, e que se dá o trabalho de observar a literatura científica que existe até agora sobre aquecimento climático. E ele fala, olha, já deu errado. Agora a questão é o quanto que a gente pode manobrar dentro do errado, Que já né? deu. Que já deu. Ou seja, essa experiência do Brasil, e daí eu respondendo a sua pergunta lá atrás, né, da diferença do Brasil em relação à Venezuela, né? O Brasil se tornou uma das primeiras nações com uma presença pentecostal, né? O pentecostalismo surge no início do século XX numa igreja abandonada em Los Angeles, e 2 anos depois ele está em São Paulo, e 3 anos depois ele está em Belém do Pará, por vias distintas, e ele se alastra pelo país, não em função de um esforço missionário financiado por igrejas, mas pela maneira de enxergar a atitude que deve ter o evangélico, que é de evangelizar.
E é uma tradição do cristianismo que conversa muito com o pobre, né? Ou seja, que não fica com discussões abstratas sobre se a palavra tal em grego ou em aramaico significam o quê, mas que falam sobre o alcoolismo, que falam sobre o filho que está preso, que falam sobre o desemprego, né? Então, muito do que a gente vê hoje no Brasil talvez seja um espelho futuro do que a gente virá a ver no mundo quando, por exemplo, lugares como a Europa, os países ricos de hoje, né, tiverem todos eles cercados de periferias, como as grandes cidades brasileiras hoje são cercadas de periferias, por conta dessa migração global levada pela desertificação e o aumento do nível do mar. Você pergunta e diz qual é a religião mais popular entre a população negra do Brasil. Você afirma o pentecostalismo é o único ramo do cristianismo fundado por um negro. Quem foi e qual é a raiz afro comum entre essas duas vertentes de religião? Esse é um dado interessante, mas a gente precisa dar crédito a quem merece crédito, né? Essa frase, literalmente como você falou, ela vem do título do livro do pastor Marco Davi Oliveira, né, que é um pastor batista do Rio de Janeiro, e que teve esse insight brilhante, porque geralmente a gente associa o brasileiro preto ou pardo às às religiões de matriz africana, quando a principal religião dos homens pretos e das mulheres, das pessoas pretas e pardas, é o pentecostalismo. Não por acaso, né, dentro da mesma lógica, porque são as pessoas mais pobres do país, né? E o pentecostalismo, independente da questão racial, ela tem um apelo a quem vive problemas no momento, né? E não por acaso o Brasil é o maior país africano fora da África, recebeu 50% de todo o tráfico negreiro que chegou às Américas ficou aqui no Brasil, aqueles que sobreviveram ao translado. Então, existe, por um lado, essa associação da pobreza, né, e da necessidade de respostas a essa condição de vulnerabilidade muito imediatas, né, porque são condições de pobreza que que a gente mal vislumbra, ou seja, você está constantemente exposto a essas intempéries da vida, que seja a doença. O lugar onde eu morei, por exemplo, tinha o posto de saúde, as pessoas faziam fila às 5 da manhã, o posto abria às 10, quando o médico chegava, porque ele podia não chegar. A escola do ensino médio, ela era dentro de uma casa alugada, as salas de aula tinham vigas, né? E os pais, não existindo contraturno escolar, os pais tinham esse imenso desespero, porque não tem aula de inglês, não tem aula de piano, não tem aula de futebol, não tem aula de tênis, não tem aula de línguas e nem dinheiro para fazer isso. O que o seu filho está fazendo quando ele não está na escola, né? Então, são situações de vulnerabilidade que a gente não conhece, mas que o protestantismo pentecostal, de muitas formas, conversa, né? E esse é um aspecto, né, dessa relação do preto ou do pardo brasileiro com o pentecostalismo. Mas tem esse outro aspecto interessante, que é sugerido de que esse pentecostalismo ele ele trouxe consigo certamente elementos dessa religiosidade protestante do sul dos Estados Unidos, né? Aquilo que a gente observa pelos corais gospel, né? Uma igreja alegre, uma igreja efusiva, uma igreja que dança, uma igreja que tem o falar em línguas, uma igreja que tem os transes mediúnicos, em que a pessoa é tomada pelo Espírito Santo e dança e gira, né? Muitos desses elementos podem ser atribuídos a uma mistura
entre essa religiosidade cristã, que no contexto dos Estados Unidos conversa muito com a situação da escravidão, né? Ou seja, o judeu é o povo perseguido em muitos momentos, da mesma forma como o escravo era o povo preso e perseguido, escravizado, mas, além disso, ela incorpora esses elementos da religiosidade de origem afro que tornam essas igrejas também mais poderosas e mais interessantes, né? E isso não deixa de ser curioso na medida em que você observa muitas dessas práticas, né? E, ao mesmo tempo, essa polarização, ou seja, essa atitude muitas vezes cruel e violenta de algumas pessoas ligadas às igrejas evangélicas em relação às igrejas de matriz africana. Muitíssimo obrigado por esta conversa. Eu diria aula para muita gente, eu me incluo entre eles, porque tem muita coisa que você não percebe, e uma conversa como essa é extraordinariamente importante e útil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E é sempre muito bom ter vocês aqui, queridas amigas e amigos, no TVE Entrevista. Até a próxima semana, aqui na sua TVE Bahia e também no canal Bob Fernandes no YouTube. Um abraço.